esse projeto vou mostrar para vocês como a gente faz a pintura do corte de um livro, ou até mesmo de um caderno, ou até de uma bíblia. Eu usei a tinta acrílica metalizada dourada e diluí um pouquinho de água, mas não muito, só um pinguinho mesmo. E aí eu coloquei na prensa o miolo, e essa prensa aí você encontra no Estúdio Office K, tem a venda lá. E esse miolo de caderninho brochura, ele tem 13 por 10,5 centímetros. E aí eu lixei, tá? Eu lixei com uma lixinha de unha, mas vocês podem usar outro tipo de lixa. E tirei o pozinho da lixa com um outro pincel limpo. E agora a gente vai pintar o corte desse caderninho. Então, a dica que eu dou é passar sempre na mesma orientação, tá? Não fazer aquele vai e volta. E passar uma demão, aí se você e deixar secar, aí se você achar que precisa de mais uma, você passa mais uma. Tem que estar bem prensado para não grudar as folhinhas, né, não passar para a folha. E também tem que estar um pouquinho diluída para também soltar com facilidade as folhas. Seca bem rápido e eu fiz esse mesmo procedimento dos 3 lados do miolo. E aí o que eu fiz? Eu peguei 2 pedaços de papelão cinza no tamanho 13 por 11 e com a ferramenta de arredondar cantos, eu fiz a marcação, cortei. Essa ferramenta você encontra também no Estúdio Office K, e aí eu lixei depois de cortado, tá? Dei uma lixadinha e peguei um papelão cinza de 1,9 milímetros, tá? No tamanho de 1,5 por 11 centímetros. Na descrição vai estar as medidas. E aí eu fiz uma marcação para fazer a decoração da capa. Eu usei um papel 30 por 30, cortei ele no meio e fiz a lombadinha, tá? Porque ele inteiro eu não ia conseguir. Aí eu usei um vinil de laminação a frio, transparente, você também encontra na Estúdio Office K, e laminei o papel. E aí eu vou retirar o adesivo, né, que eu usei, a fita crepe, porque eu colei, né, as partes ali e para não escorregar, né, não sair do lugar quando passasse o vinil adesivo. E agora com o gabarito de 1,5, eu vou me orientar para colar as partes do papelão. E aí eu usei um gabarito de 0,5 centímetros, você pode estar usando até 0,6, de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? E fiz a marcação, e agora eu vou colar as outras partes. Muito fácil de fazer. Fiz a marcação e vou usar o gabarito de arredondar cantos, fazendo a marcação com lápis e vou recortar com a tesoura. Depois de ter feito isso, recortado, eu vou fazer uns picotes, pequenos picotes, onde a gente vai colocar para dentro ali, tá? Pode ver aí que fiz pequenos picotes e agora a gente vai dobrar para dentro do papelão cinza, fazer a dobra. Eu sempre utilizo a ajuda da dobradeira de Teflon, também você encontra no Estúdio Office K. Eu vou deixar no link da descrição o site, tá? E aí é só passar a cola. É muito fácil de fazer esse projeto e fica uma ideia para vocês aí, se vocês quiserem fazer reforma de Bíblia, reforma de outros tipos de cadernos, né? Ou fazer um caderno, uma agenda. Então, eu utilizei, que eu achei mais, que eu fiz a pesquisa, ter usado a tinta acrílica. Então, é bem pouquinho de água, que a gente coloca um pinguinho de água, tá? Pra diluir um pouquinho, não ficar tão grossa assim, na hora de a gente fazer a pintura
miolo do nosso caderninho, do que for aí que vocês forem fazer, tá? E aí, usei o cabeceado, vocês encontram também no Estúdio Office-K. E vou usar a fita de cetim para fazer um marcador. Primeiro eu coloco a fita de cetim, usei a cola PVA mesmo, tá? Vocês podem até usar um tipo de cola que vocês quiserem, cola pano, para colar essa parte aí. E aí, eu coloquei o cabeceado. Cabeceado, que eu já disse para vocês, todas essas materiais você encontra no Estúdio Office-K. E aí, fiz uma folha de guarda, a folha de guarda ela tem 26 por 10,5 e ela vai ser dobrada no meio, né? Por isso que ela tem esse tamanho, então vai ficar com 13 centímetros. E aí, eu usei um formão pra gente colocar o elástico. Você pode estar fazendo também com um estilete, tá? Só fazer a marcação e furar com o estilete, passar várias vezes ao mesmo tempo, que dá certo também. Mas o formão você encontra em casa de material de construção e é baratinho. Aí eu coloquei o elástico. O formão, o que que eu fiz? Eu levei o elástico chato no material de construção para ver qual formão que seria o tamanho certo, tá? Foi assim que eu fiz. E agora a gente vai colocar a folha de guarda, passei cola já no papelão e em volta da folha de guarda. E aí eu trago a capa pro miolo, tomando cuidado, né, com a cola. E aí eu faço essa abertura assim, metade da abertura e passo a dobradeira. E o mesmo procedimento na parte de trás. Agora eu não abro inteiro, né? E aí agora eu faço um sanduíche, coloco uma folha, tá? E vou colocar na prensa. Essa prensa você encontra também lá na Estúdio Office-K. Eu recomendo bastante para quem trabalha e não com cola, né? Para não envergar o trabalho de vocês. E aí eu coloco na prensa e deixo de um dia para o outro. E esse foi o resultado do nosso caderninho com a pintura no corte. Espero que vocês tenham gostado. E é um projeto aí para inspirar vocês. Vocês podem usar outras cores que vocês quiserem de tinta acrílica. E para vocês verem aí como ficou a abertura do caderninho. Fica perfeito, tá? A abertura. É só deixar secar direitinho, respeitar o tempo de secagem da cola. E ficou dessa maneira o nosso caderninho. Vocês podem fazer maior, como eu disse, fazer uma reforma de Bíblia e tudo mais. E esse foi o resultado, pode ver que as folhas soltam direitinho, né? E espero que vocês tenham gostado do